Olá, no livro de João, capítulo 1, versículo 1, fala de Jesus. Amém? O título fala: O Verbo se fez carne. O mundo foi feito através do Verbo. Quem é o Verbo? É Jesus. E eu quero, na mensagem de hoje, mostrar para vocês que muitas pessoas duvidam que Jesus é Deus e a própria palavra de Deus fala. Vamos ver aqui. No princípio, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E se você voltar no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis, primeiro capítulo, primeiro versículo, o início da Bíblia, o começo da Escritura, está escrito assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Então você vê que em Gênesis é praticamente dizendo a mesma coisa, né? Mas não é isso que vai provar, calma. No princípio criou Deus os céus e a terra. Começa a palavra de Deus falando assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? E você vê que em João capítulo 1, versículo 1 fala assim: no princípio era o Verbo. Quem criou os céus e a terra? Deus. No princípio Deus criou. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E em João capítulo 1, versículo 1 fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui já está falando, mas vai ter outro que eu vou te mostrar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então você vê aqui, no princípio era o Verbo, e aqui em Gênesis fala assim: Deus criou os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí no versículo 2 de Gênesis: a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a terra, sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Amém? Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez a separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. E houve tarde e manhã, e este foi o primeiro dia. E disse Deus, versículo 6. Disse Deus no versículo 6. Haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre água e terra, entre águas e água. Amém? Então você vê que no versículo 6 está escrito assim: e disse Deus: haja firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Amém? Então toda vez que Deus ele criou os céus e a terra, você vê, ele criou tudo, passou a existir sem ter a existência. Não existia nada. Deus fez concretizar, se materializar tudo. Deus criou tudo do zero, do nada. Deus criou os céus e a terra. E ele disse: haja luz. Ele disse: haja luz. Você vê que ele falou com o verbo, a palavra. A palavra quer dizer o verbo, né? O verbo quer dizer a palavra e a palavra quer dizer verbo. Então você vê que Deus, Jesus, dentro, ele, tudo ele. Porque quando eu falo a minha voz, o timbre da minha voz, o timbre da minha voz, todo mundo reconhece. Quando um cantor canta, você ouve uma canção, você não sabe nem de quem que é, mas pelo timbre da voz você sabe quem é o cantor, mesmo se for numa rádio, né? Você não sabe quem está falando, às vezes um locutor ou qualquer pessoa
que famosa, que você conheça, mas através do timbre da voz você passa a reconhecer essa pessoa sem você ver. Então, por quê? A voz é da pessoa, é a pessoa. A voz é a pessoa. Amém? A voz é a pessoa. Então, Jesus é a pessoa em Deus, é Deus. Jesus é em Deus. Amém? Então, quando Deus disse, haja luz, é Jesus falando, haja luz. É a voz, o timbre, o som, a ressonância, a vibração que sai do som, as ondas, é o verbo, e o verbo é Jesus. Amém? Você vê em João, no capítulo 1, está assim, no princípio era o verbo, que lá você vê que está escrito, Deus, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, que a voz estava com Deus. Haja luz. A voz estava com Deus. A voz é Jesus. Amém? E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Amém? E o verbo era Deus. Então, quando você vê o timbre de uma pessoa, a voz, você vê, é a pessoa. É a pessoa, é da pessoa. Essa voz é da pessoa. Podem imitar, né? Mas o timbre é a pessoa. Então você vê aqui, e no versículo 2 de João está escrito, e ele estava no princípio com Deus, porque a voz estava no princípio com Deus, a voz era de Deus, a voz de Deus, é o verbo, amém? Eu entendo assim. Então todas as coisas foram feitas por intermédio dele, está no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, quando Deus disse, haja luz, haja firmamento, das águas, separação das águas, Deus foi falando. Então, tudo que aconteceu, o mundo se formou através da palavra, através de Jesus. Sem ele, nada do que foi feito se fez, porque está escrito aqui, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 3, pode pegar na sua Bíblia também, no versículo 3, João 1, versículo 3, amém? E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, nele estava a vida, amém? E você vê aqui em capítulo 14 de João, você vê assim no versículo 3 assim, e respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitos conhecem essa passagem, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você vê, eu sou o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então você vê aqui no versículo 4, está escrito assim, nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Então Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E você vê aqui, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele, em Jesus, estava a vida, está a vida. E ele disse, eu sou a vida. No capítulo 14 ele fala, eu sou a vida. E aqui no versículo, capítulo 1, como nós lemos, está escrito, nele estava a vida e a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram sobre ela. Intermédio de Moisés. A lei foi dada por intermédio de Moisés. E a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Você vê no capítulo 1 de João ainda, no versículo 17, está falando o quê? Pois a lei veio através de Moisés. Deus, ele enviou a lei para o homem através de quem? De Moisés. Então, através de Moisés, Deus deu os mandamentos, mandou todas as leis. Amém? E por intermédio de Jesus, Deus enviou a graça. Você vê aqui. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus. Versículo 18. Ninguém nunca viu a Deus. Mas Deus, o unigênito, quem que é o unigênito? A
Jesus. Jesus é unigênito. Quando você vê na Bíblia, às vezes falando o primogênito, ou às vezes unigênito, quer dizer unigênito porque Jesus era o único. Mas, quando Jesus ressuscitou, ele abriu a porta, todos que aceitar Jesus, como a gente vai ver aqui na frente, que todo aquele que aceita Jesus tem o poder de ser feito filho de Deus. Aqueles que crerem no nome de Jesus. Amém? Vamos ver aqui, ó. No versículo 10 de capítulo 1 de João, está escrito assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Então ele estava no mundo e Jesus veio ao mundo. Deus fez o mundo, Jesus fez o mundo. Jesus, o Verbo, fez através dele. Nada do que foi feito se fez, como nós lemos. Tudo que foi feito foi através de Jesus. Jesus, por intermédio de Jesus, que é a voz, por intermédio de Jesus. Ele estava no mundo, versículo 10 fala assim: ele estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Amém? O mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Aqui está falando dos judeus, né? Na verdade, que ele veio para os judeus e os judeus não receberam. No entanto, a todos os que receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Olha a importância, olha que versículo mais que eu gosto muito desse versículo, um dos versículos que eu mais, um capítulo que eu mais gosto é João 1, mas um dos versículos que eu mais gosto é esse aqui. No entanto, a todos os que receberam, aqueles que creram no seu nome. Então, quem recebe Jesus, quem aceita Jesus, quem crê no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando eu aceito Jesus, eu creio em Jesus, me dado o poder, então eu sou transformado em filho de Deus. Amém? Aí no versículo 13 fala assim: filhos nascidos não do sangue, nem da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. Então você vê, filhos não nascidos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne, Deus se fez carne e habitou entre nós. Amém? Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você vê, cheio de graça e de verdade. No capítulo 14, ele fala, João 14, aí fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aqui você vê o complemento desse texto. Eu sou o caminho, Jesus disse, a verdade, eu sou a vida. Amém? Eu sou a verdade. Que a gente viu aqui, que ele fala lá em cima, ele fala: nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. A vida está no Verbo, a vida está em Jesus. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você vê aqui, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Unigênito porque às vezes a gente pode ver unigênito na Bíblia e a gente vai ler o primogênito, porque aqui ele era unigênito, era o único filho, mas quando a gente aceita Jesus, aceita ele, aí nós também somos filhos, então aí ele passa a ser o primogênito, que aqui ele é unigênito, era o único filho, Deus deu o único filho, agora nós somos a descendência, somos
né, que veio depois. Então, Jesus é o primogênito. Então, por isso que muitas vezes fala na Bíblia, depois fala o primogênito, não fala mais o unigênito. Porque nós temos o poder de sermos também filhos de Deus. Amém? A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Está no 17, versículo 17. Amém? E a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A graça e a verdade. Ninguém nunca viu Deus. Ninguém nunca viu a Deus. Mas o Deus unigênito, quem é esse Deus unigênito? Como eu falei que outras passagens também falaria de Jesus. Deus Jesus. Então você vê o 18. Ninguém nunca viu a Deus. Que Moisés recebeu a lei, mas não viu Deus. Mas o Deus unigênito, quer ver? Mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem revelou. Então, o Deus unigênito que está ao lado de Pai é quem revelou a graça. Amém? A verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A lei veio pelo homem. A lei veio através de Moisés, né? A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Amém? Revelou o quê? A verdade, a vida, a graça. Que nós temos a graça e temos o poder de ser feitos o Filho de Deus. Então, você vê a importância de nós estarmos aos pés de Jesus. Você vê aqui no versículo que eu li agora há pouco, que Deus, por intermédio de Jesus, nós temos o poder de sermos filhos de Deus. Amém? Nós somos filhos de Deus por intermédio de Jesus. Mas quem aceita Jesus? Você vê que a humanidade, as pessoas, não são todas que aceita, que recebe, mas são só os escolhidos. Você vê que a própria Bíblia diz que há os seus escolhidos. Amém? E quem são os escolhidos? É aquele que Deus leva até Jesus. Porque todos aqueles que chegaram a Jesus, se você está no caminho, nós todos que estamos no caminho, procuramos Jesus, é porque um dia Deus nos escolheu. Amém? Como está aqui no capítulo 6, versículo 37, está escrito assim: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Você vê, não está escrito todo aquele que o Pai me der. Todo aquele que o Pai me dá, ele já me deu, me dá. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Então, quem que leva as pessoas a Jesus é o próprio Deus que escolhe. É o próprio Deus. Se você está no caminho, louve a Deus, porque Deus que te escolheu. Amém? Nem foi Jesus, foi o próprio Deus. Você vai virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Por que ele vai lançar? Por que Jesus não vai lançar fora? Porque foi o próprio Deus que levou. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E de maneira nenhuma eu vou lançar. De maneira nenhuma eu vou lançar fora. Porque foi o próprio Pai, o Pai que me deu, Jesus está falando. E todo aquele que virá a mim, que o Pai me dá. Então eu fico imaginando assim. Que Deus está lá em cima. Imagina assim, Deus está lá em cima olhando a terra. Aí vê você, você tem um coração bom. Pega você, Jesus, vou te dar aquele lá, aquele. Pega outro aqui, aquela ali, aquele outro também, aquela. Olha, nasceu aqui um, olha aquele lá. Ele vai vendo, Deus vai escolhendo e vai, Jesus, esse aqui eu te dou. Esse e esse, tó. Então, todo aquele, e Jesus recebe do Pai. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E de maneira nenhuma lançarei fora.
Aí Jesus fala, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então você vê assim, Deus escolhe a pessoa e dá para Jesus. Aí você vê que não é forçado. Todo aquele que vier a mim, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Se não vir, Deus deu, mas às vezes a pessoa não quer. Então, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Amém? De maneira nenhuma lançarei fora. Então você entende o seguinte, que Deus está olhando e vê aquele, e Deus manda para Jesus. Aí Jesus fala assim, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O que vier a mim, de maneira nenhuma vou lançar fora. Eu não vou lançar fora porque foi o próprio Pai que me deu. Então eu não vou lançar fora. Só que a pessoa tem que vir. Amém? E aceitar Jesus. A partir do momento que ela aceita Jesus, é lhe dado o poder de ser feito o Filho de Deus. Amém? Por isso que às vezes, muitas vezes fala, todos são filhos de Deus? Não. Não. Aqui prova quem é filho. Todo aquele que aceita Jesus e crê no seu nome, esse é dado o poder de ser feito filho de Deus. Então, quem não aceita Jesus, quem não crê em Jesus, não é filho de Deus, não é filho, é apenas criatura. Porque você pode ver lá, acho que é no livro de Marcos, no final, está falando assim, tal versículo aqui embaixo, que você vê que está escrito assim, que Jesus manda, quando Jesus vai, né, depois que ressuscitou e vai subir ao Pai, aos céus, ele fala assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a quem? Aos filhos? Não, a toda criatura. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, pregar a toda criatura. Quando essa pessoa que foi pregada, a criatura que foi pregado, que ouviu a palavra, essa criatura que Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, essa criatura que aceitar Jesus, que crê no seu nome, é dado a essa pessoa o poder de ser feito filho de Deus. Mas a partir do momento que ela aceita e crê no seu nome, enquanto ela não aceita o nome de Jesus, ela não é filho, ela é apenas criatura que foi pregada a toda criatura. Deu para entender? Muito forte, né? Amém, pessoal? Então, foi essa mensagem de hoje que eu espero que vocês tenham entendido, compreendido, amém? Você que não é inscrito, se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, comente algo sobre esse vídeo, ou algo que você quer que a gente prega, fala, explique melhor, algum versículo, capítulo ou entendimento. Nós estamos aqui para dar sequência ao Evangelho, pregar a palavra de Deus. Apenas isso. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.